Bom, meus queridos e amados irmãos, nesta manhã gloriosa, a gente vai iniciar então a aula sobre a cosmovisão, né? Quero falar com vocês, talvez essa aula e a próxima, sobre cosmovisão. Nós estamos falando então sobre teologia pública ou teologia prática, e como a própria palavra, o próprio título da matéria diz, a reflexão pretende tratar daquilo que faz parte da nossa vida, né, pública, nossa vida prática, porque no final das contas, todo ensino bíblico pretende, a partir da transformação do entendimento, da consciência, da compreensão, fazer com que a gente aplique isso nas relações, no dia a dia, né? Senão fica uma reflexão, a gente chama acadêmica, um academicismo, melhor dizendo, infrutífero, inútil, né, que só serve para inchar o ego e transformar pessoas em gente soberba, gente que tem uma boa teologia na teoria, mas na vida cotidiana ela não faz diferença nenhuma na vida do Senhor, ninguém, em lugar nenhum. Então, foi uma coisa inútil, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versos de número 16 e 17, a gente vai perceber lá que a Bíblia tem uma finalidade última. Toda a escritura divinamente inspirada é apta para redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra, né? Então, finalidade última da Bíblia. Ela é pedagógica, são as 4 funções, né? Ela é pedagógica, ela é diagnóstica, ela é terapêutica e ela é prática. Estudamos isso, acho que em bibliologia, em outro curso. Então, aí estão as 4 funções da Bíblia. Ela é pedagógica, ela ensina. Ela é diagnóstica, ela dá para nós a situação da nossa vida. Ela é terapêutica, ela nos trata, né? E ela é prática, ou seja, ela nos faz, no final das contas, ela pretende, o ensino bíblico, que a gente pratique aquilo que a gente entende, aquilo que a gente compreende. E quando se faz a partir do entendimento, se faz a partir de uma transformação. Você pode repetir de novo? As 4 funções? Ela é pedagógica, ela é diagnóstica, ela é terapêutica e ela é prática. Então, está lá no texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17. 4 funções da Bíblia, vocês podem então anotar, 4 funções da Bíblia. Ela é pedagógica, diagnóstica e prática. Na verdade, a sequência é essa daqui: pedagógica, diagnóstica, tem que ser nessa sequência porque o texto está nessa sequência, né? Então, primeira função, pedagógica; segunda função, diagnóstica; terceira função, terapêutica; e 4ª função, prática. E aí eu vou aproveitar então que vocês estão com a Bíblia aberta, eu vou ler o texto, né? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Viram como as 4 funções estão aqui? Não, né, irmão? Porque não está escrito, né? Que é pedagógica, que é diagnóstica, que é terapêutica, que é prática. Esses termos, então, são termos técnicos para aquilo que a Bíblia diz aqui. Então, é por isso que o estudo nos traz essa vantagem dessa compreensão teórica. Então, eu leio aqui: toda a escritura divinamente é inspirada, proveitosa para ensinar. Isso é o aspecto pedagógico, ensinar. Então, a Bíblia pretende nos instruir, nos ensinar. Certo? A nossa, entre aspas, religião, porque o Evangelho não é religião, mas só para que a gente entenda dessa forma mais histórica, né, dos termos, a nossa religião, ela é a Bíblia, irmãos, é bem interessante, porque assim, qualquer outro escrito, qualquer outro compêndio religioso, qualquer outro livro, ele tem 2 funções: informar e reformar, né? Porque essa reforma, ela é exterior, ela é de comportamento apenas, ela só adestra as pessoas, dá ferramentas para que as pessoas tenham um comportamento, mas não é a partir de uma nova natureza. Então a gente diz que todo escrito, todo ensino, todo livro, entre aspas, sagrado, né, que as religiões consideram,
elas informam e ela transforma. Só a Bíblia transforma. Todo escrito informa e reforma. Só a Bíblia transforma. Porque a Bíblia ela vai tratar da natureza do homem. Essa natureza transformada faz com que o homem faça as coisas por um entendimento e por uma consciência. Então a Bíblia pretende atingir o quê? O entendimento. Não é? Nosso culto, por exemplo, deve ser um culto onde todas as vezes que a gente se encontra com o Criador, junto com os irmãos, esse culto e esse encontro pretende transformação, onde nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito de Deus, né? O Espírito está filmando. Então, e o que acontece, amados? Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Paulo, ele diz, e ele inclusive faz um apelo, né? Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Olha que palavra bonita, rogo-vos, pois, irmãos. Na minha tradução é pelo amor de Deus, irmãos. Esse é o termo, né? Rogo-vos, né? Então, pelo amor de Deus, irmãos, quando vocês apresentar o vosso culto, que seja racional, né? O vosso corpo de sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que coisa interessante. Então, duas palavras aqui que eu quero pegar a chave. Um é culto racional, é o lógicos, culto racional, né? Onde o crer é também pensar. Isso aqui a gente é um marketing, meu. O crer, o acreditar, a nossa fé, ela é uma fé racional, é uma fé que exige entendimento e pensamento, senão seria fideísmo. Lembra dessa palavra que um dia o Gilmar Fernando, acho que estava, propus para vocês, não? Não lembram? Não? Fideísmo. Então, vocês em casa, tarefa de casa para o final de semana, coisa boa, né? Final de semana tem tarefa de casa. Então vocês vão procurar no dicionário lá de língua portuguesa o que é fideísmo. Fideísmo. Então a nossa fé, ela não é uma fé fideísta, não é uma fé apenas empírica. Outra palavra interessante aí para vocês agregarem ao vai devagar que eu estou bem. De manhã, né? De manhã, né? Eu estou voltando agora. Isso, não, mas de manhã, mano, esse tempinho assim, a gente vai pegando nos trancos. Eu também estou aqui. Daqui a pouco vocês vão ver eu em cima da mesa aqui gritando, empolgado, mano. Chegam às 11 horas, eu já estou assim, né? 9h30, 9h40, até 10 horas a gente vai indo assim. Então, fideísmo é a palavra que vocês precisam estar entendendo aí. E experiência, né? O empirismo, que é outra palavra também que eu gostaria que vocês pudessem compreender. Empirismo. Isso. Então, empirismo, né? A gente fala que o povo, né, a população tem um saber empírico, e aí vocês vão entender o porquê quando souberem aí. Um dos propósitos do estudo também, irmãos, que a gente cresça na nosso vocabulário, né? No entendimento. É muito interessante que a gente vai crescendo. É por isso que às vezes alguém me questiona e fala assim: André, por que você falou essa palavra? Falava outra que todo mundo entendia. Eu posso falar das palavras que todo mundo já entende, mas aí não há crescimento nenhum, né? Então, quando a gente fala uma palavra técnica, uma palavra que não é tão comum uso, a proposta do professor é essa. Não é falar difícil para que eu sou rapaz, professor e manha do negócio. Não é isso, né? É para que todos possam ir acrescentando ao seu vocabulário aí essas palavras que não são de tão uso comum. Então, voltando na questão, Paulo lhe diz, a palavra o culto é racional. Então, a palavra lá é lógicos, né? No grego, lógicos, racional. Então, o nosso culto pretende ter transformação de entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, essa transformação e a renovação da mente, na teologia nós chamamos de metanoia, né? Que é a mudança, é a expansão da mente, onde essa mente ela vai se expandindo, vai se alargando, os horizontes vão se abrindo. Então a gente entende coisa que a gente não entendia. Eu não estou falando só de uma racionalidade humana, não é isso.
Eu estou dizendo de uma nova mente que nós recebemos, 1 aos Coríntios 2,16 vai dizer isso, nós recebemos a mente de Cristo, pensamos como um homem espiritual, pensamos como uma pessoa que discerne bem todas as coisas, né? Que entende a vontade de Deus, não apenas por um estudo racional, lógico, humano, mas por um entendimento transformado pela palavra de Deus, que nos liberta do entendimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis, olha só, não é sentireis a verdade, não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus então está falando em João 8,32, se não me falha a memória, sobre três conceitos mais profundos que a humanidade pode ter contato: conhecimento, verdade e liberdade. Conhecimento, verdade e liberdade. Conhecereis qualquer coisa? Não, a verdade. E a verdade liberta. E essa libertação é de um entendimento que estava escravizado, segundo aos Coríntios 4 e verso 4. Se não me falha a memória, vai conferir, porque às vezes eu dou uma atrapalhada e falo de um versículo e não é. 2 Coríntios 4 e 4. Segundo aos Coríntios 4, capítulo 4, verso 4. Diz lá que o Deus desse século cegou o entendimento. Olha só, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, né? Então, cegou o entendimento cegado. Efésios 4 também, 16 ou 17, acho que é 17, vai dizer que os gentios, né, aquelas pessoas que não têm um contato com o Evangelho no sentido transformador, não são regeneradas, diz que estão entenebrecidas no seu entendimento, ou seja, entendimento em trevas, entendimento obscuro, né, tapado aí pela venda do pecado. Então essas pessoas não conhecem o Evangelho. 4:18, Fernando, pode ler para a gente, por favor, meu irmão? Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Olha a palavra ignorância, não gnosis, não conhecimento, né? Gnosis é o conhecimento, ignorância e gnosis seria o não conhecimento. Então, não conhecimento aqui não é apenas uma questão teórica, é uma questão transformadora. São categorias que a gente vai recebendo na nossa mente, são parâmetros que a gente vai recebendo para distinguir todas as coisas. Nós precisamos ter referência para que a gente possa comparar as coisas. Então, se eu não tenho uma referência bíblica da realidade das coisas, porque verdade, nesse texto, por exemplo, que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, verdade aqui não é em contraposição com a mentira. Verdade aqui é realidade. Então, poderia ser assim, conhecereis a realidade e a realidade vos libertará. Aquilo que é real, irmãos. A realidade não é mudada, ela não depende da crença, se eu acredito ou não acredito. É uma realidade, está estabelecida, ela existe e pronto e acabou. Por exemplo, eu não acredito nesse negócio de inferno. Não muda nada. Tá lá, né? Então, assim, acreditando ou não, é uma realidade estabelecida na existência. Acabou. Não depende se eu acredito ou não acredito. Eu não acredito na Trindade, eu não acredito nisso. Venha, meu amado, venha para cá. Será todos. Chega a dar medo, não faz bem comigo. Então, olha só, meus queridos. Então, o que eu estou querendo dizer aqui nessa manhã, nessa introdução, é que nós precisamos compreender o Evangelho, e esse Evangelho precisa atingir o nosso entendimento, para que a partir do entendimento transformado, nós possamos fazer as coisas entendendo o que estamos fazendo. Não é só fazer porque nos falaram para fazer, não é só fazer porque a Bíblia diz para fazer isso, tá? Mas eu vou fazer com a compreensão, porque eu faço a partir de uma convicção. Fé é convicção. Fé não é uma ação cega, não é uma ação que eu não sei porque estou fazendo, só faço porque faço. Não, eu faço porque o Evangelho transformou meu entendimento. Então eu independo de circunstâncias para fazer aquilo. É a fé chamada de a fé que me leva à obediência. Porque toda fé que não me leva à obediência pela consciência é um adestramento da religião. Olha só, mano. Você colocou na semana passada que a crença gera crente e a fé gera justo. Exato. E o que a gente precisa? De justos?
É onde Deus fala que o meu justo viveria pela fé. Olha só. Ele nem coloca essa palavra justo. Por que Jesus disse lá em Lucas capítulo 18, se não me falha a memória, verso 10, alguma coisa assim, que a fé, se pôs quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Aí a gente faz uma avaliação, né, sociológica, que as crenças têm aumentado de uma forma assustadora em todo o mundo. As religiões têm se propagado de uma forma assustadora. Então, como assim? Se a religião tem crescido, por que Jesus disse que seria escasso a fé nos últimos tempos? É porque essa religião está gerando o quê? Crentes, gente que tem crença e não transforma a realidade de absolutamente nada. Porque quando a gente pega, por exemplo, a população no Brasil de evangélicos, né? São 45 milhões aproximadamente, é gente, como diz o termo técnico, pra caramba, não é? Então, gente demais, 45 milhões, irmãos, é muita gente, numa população de 210 milhões, então aí a gente está quase que um quarto da população, não é? Mais ou menos, sou ruim de matemática. Então, a pergunta é, qual é o impacto dessa população evangélica, socialmente falando, na transformação, na ética, na cultura, na educação, na segurança pública, na saúde, em todos os ramos da sociedade, na economia inclusive? Qual é o impacto? Qual é a diferença? A gente chega à conclusão, quase nenhuma. Não é isso que os índices indicam, né? Exato. A realidade é outra. A realidade mostra que não tem diferença. Então alguma coisa está de errado. Qual é a cosmovisão desses cristãos que estão na política, né? Que estão na área educacional, que estão na saúde? Esses médicos cristãos, tem diferença daqueles que não são? Essa é a diferença de unção, né? Que a gente fala, né? Uns são, outros não são. Então o que é unção? Unção é isso. Unção, outros não são. Então qual é a diferença de um professor que ele profere o evangelho, a crença que ele tem, né? Qual é a diferença dele para o outro professor que não profere? Tito capítulo 1, versos número 16, depois a gente volta inclusive em Romanos, não sei se eu falei outro texto, mas Tito 1,16. Paulo exorta o jovem pastor Tito a que esteja observando aquelas pessoas que proferem a Cristo, mas negam com as suas obras. Não professam a Cristo, né? E negam com as suas obras. Então, fé, e a gente vai falar isso quase que nas últimas aulas, a fé ela não pode ser destituída de obras, porque é uma fé inoperante, é uma fé chamada de demoníaca. Olha, a fé que não transforma realidade, a realidade pessoal e, consequentemente, a coletiva, é uma fé de demônios, é uma fé inoperante, é uma fé com um corpo sem espírito, é uma fé inútil. Então isso não é fé propriamente dita biblicamente, é uma crença, é um crente, não é um justo. Então o que nós precisamos é de justos que façam justiça. Então haverá pois fé na terra quando vier o Filho do Homem? Se a crença tem crescido, a fé tem diminuído, porque a religião tem feito muitos crentes, mas não justos, que vão se ajustando na vontade de Deus e vão ajustando as coisas também, né? Então a gente precisa entender, queridos, que o Evangelho pretende fazer isso, transformarmos a imagem e semelhança de Cristo, para que a partir daí de um entendimento a gente age, a gente faça, entendendo o que está fazendo, por convicção, independente das circunstâncias externas e internas. Olha só, e dos resultados. Então a gente vai fazendo por uma convicção. É a fé de Gálatas capítulo 5, né? Que é lá traduzido por fidelidade, que eu acho que eu falei na semana passada, né? Lealdade, fidelidade, é uma conduta, é uma postura que se assume na vida, é um fruto, é um caráter, não é apenas uma capacitação para realizar coisas sobrenaturais, é uma fé que me faz ser e não apenas fazer. Então é um ser, não é um fazer, embora esse ser fará, mas nem todo mundo que faz entendeu? A gente precisa entender, compreender. Olha as palavras que eu estou repetindo aqui e vou repetir muitas vezes. Nós precisamos entender, saber, né? Compreender. Então tudo remete o quê? A isso aqui, irmãos, ó.
Sim, porque onde está na armadura do soldado da fé, soldado cristão, onde está a proteção da salvação? Um escudo? Espada? Não, aqui ó, capacete da salvação. O negócio se dá aqui, irmãos. Mente, campo de batalha. É a partir daqui que a gente faz as coisas ou não faz. E quando faz, sabe o que está fazendo e por que está fazendo. Né? Nós somos transformados no entendimento. Nossas ações não são regidas por emoções. Nós sabemos em quem nós cremos. Eu sei em quem tenho crido, Paulo disse. Eu sei em quem tenho crido. Não é eu sinto em quem eu tenho crido. Claro que o sentimento faz parte da vida. Eles são importantes, mas não regem a nossa vida, porque eles são enganosos, os sentimentos. É enganoso o coração do homem. Não dá para confiar nesse coração. O Evangelho, ele tem muito mais êxito na transformação do entendimento. Os sentimentos não são regenerados, irmãos. Os sentimentos, nossa, é difícil demais. Eles não têm rédea, eles não pedem licença, eles vêm e acabou. E nas horas que a gente menos imagina, no meio do culto, poder caindo, os irmãos que são pentecostal, não recebendo o espírito do Bruce Lee, né? Dando a luz, pegando a puxando o balde, e lá e vem. A dança do Michael Jackson, nos lugares. A unção do Moonwalker. Então, irmão. Que barato, né? Ainda bem que não tem pentecostal aqui, né? Ainda bem. Tem, eu sou, rapaz, um cristão que não é pentecostal tem equivocado. Então o que acontece? Eu acho impossível, né? Um cristão, um discípulo de Jesus não ser pentecostal. Então o que acontece? Vem os sentimentos nos mais. Não, eu tô falando sério, tô brincando, não, é impossível. Depois a gente discute isso aí. Fala besteira porque raciocínio. Os sentimentos, eles vêm nas horas que a gente menos imagina, né? A gente tem sentimentos, inclusive negativos, com pessoas que a gente quer bem. É ou não é? Ter sentimentos é um negócio terrível, a gente não manda neles. O Martinho Lutero, ele disse que eu não posso impedir que um passarinho sobrevoe sobre minha cabeça, eu posso impedir que ele faça um ninho. Ele está falando a respeito dessas ideias, os sentimentos, os pensamentos. Então o que a gente precisa entender é que a categoria precisa ser mudada, os parâmetros que a gente usa para avaliar as coisas. Nós chamamos isso de cosmovisão. Então, o que é cosmovisão? Cosmovisão, né? Eu anotei aqui, eu gostaria que vocês pudessem estar aí replicando, anotando. Cosmovisão é enxergar o mundo, visão de mundo, né? Cosmo, mundo, e visão, como a gente enxerga. Então, como é enxergado o mundo? O que é cosmovisão? Como é enxergado o mundo? Isso é cosmovisão. Simples, né? Cosmovisão, como é enxergado o mundo? Todo mundo tem uma cosmovisão. Alguns chamam de filosofia de vida, né? Então, cosmovisão e filosofia é uma palavra sinônima, tá? Semelhante. Filosofia de vida, cosmovisão, como se entende a vida. Então, isso é cosmovisão. Como entendemos e lidamos com todas as esferas da vida. Então, a cosmovisão é o entendimento que nós temos, nós enxergamos o mundo, e aí como nós entendemos e vamos lidar com todas as esferas da vida. Nós vamos ter uma aula também falando sobre essa vida integral, uma vida que não pode ser compartimentalizada. Como eu entendo a vida, como eu entendo a vida cristã em todas as esferas da vida. Como que eu enxergo isso? Como que eu lido com isso? Qual é a minha ética? O que é ética, irmãos? São regras, né, a grosso modo, são regras que a gente usa para o comportamento, para lidar com as coisas. Então todo mundo tem ética. O ladrão tem uma ética. É que a ética dele é antiética, né? Ele tem uma ética. A ética dele é roubar todas as vezes que tiver oportunidade. Essa é a ética dele, é o comportamento. É uma ética, é uma regra. Só que é antiética, é contra a ética, né? A ética correta. Correta para quem? Depende da cosmovisão.
Para mim não é correto roubar, mas para o ladrão é. Então na cosmovisão dele é correto roubar. O entendimento que ele tem de mundo é esse. Como que ele lida com as esferas da vida? Vamos roubar, vamos ter vantagem, né? E ele considera isso inclusive como um trabalho. Eu acho assim algo espantoso, né? O cara fala assim, eu estava trabalhando, né? É sério, irmão. Você vai conversar com algumas pessoas assim que tem essa cosmovisão. Eu tô trabalhando e tal. É interessante isso aí. A cosmovisão dele, o entendimento dele, velho. Né? Então quem vai falar que não? Ele fala, não, eu entendo o mundo como eles, que eu preciso tomar vantagem e pegar daqueles que eu quero. E é uma classe de pessoas, né? Tem pessoas que têm essa visão. Eu estava, só um comentário, eu estava vendo uma pesquisa de uns psicólogos nos Estados Unidos. Eles entraram não sei se num manicômio, não sei, tinha um cara que tinha feito coisas horríveis. E eles estudando a mente deles, os assassinatos deles, todos eles falaram a mesma coisa, né? Que eles não eram culpados, a vítima que era culpada, e eles chegaram à conclusão que é a mente de uma classe de pessoas que pensam dessa mesma maneira, né? Exato. Isso é um coletivo, né? Isso é um coletivo. Então a cosmovisão, ela é estabelecida numa cultura ou num grupo de pessoas, que é o entendimento que esse grupo tem, às vezes uma nação toda. Qual é a cosmovisão de muitos, mas muitos brasileiros? Qual é a cosmovisão? Isso tem uma explicação quando a gente pega da formação do Brasil, que o Brasil ele foi construído por ele foi explorado por não brasileiros e até hoje é. Então o entendimento e a cosmovisão que se tem, que aqueles que entram na vida pública, muitos deles, não todos, lógico, é que qual é a visão do funcionário público, servidor público, eu não estou generalizando, estou falando aqui nessa comparação mais macro. E a gente compara, por exemplo, o servidor público dos Estados Unidos. Então aqui o servidor público, ele quer entrar no serviço público com o intuito ter estabilidade, trabalhar pouco, né, ter garantia, mamar nas tetas do governo, como alguns dizem, levar vantagem, não é isso? Então a gente tem essa cultura mais ou menos de levar vantagem, de explorar. Nós somos um povo que explora o próprio povo. Olha que coisa absurda, nós sugamos as energias do nosso próprio país. Agora você vê a diferença do servidor público dos Estados Unidos, ele trabalha para o crescimento do seu país. Então quando ele vai atender alguém na repartição pública e a pessoa fala assim, olha, eu preciso disso, ele vai falar assim, eu vou fazer o meu melhor. Aí quando a gente vai ser atendido muitas vezes por um servidor público no Brasil, ele fala assim, eu vou fazer o que eu posso. Existe uma cosmovisão nessas respostas, né? Eu não estou generalizando, irmãos, a gente bem sabe do que eu estou falando aqui, bem sabemos. Então a questão é, esse entendimento de mundo, qual é a minha compreensão? A partir do entendimento eu vou me comportar, né? Porque um comportamento sem um entendimento pode ser hipocrisia, pode ser interesse, pode ser algo de aparência, que eu não faço, não é porque eu tenho uma ética, não é porque eu tenho entendimento, é porque eu não quero ser pego nisso, né? Por que muitas vezes alguns não roubam? Por medo da punição. Olha só, então não tem uma ética, às vezes não faz por conta de um interesse, não é de um entendimento. Agora, queridos, aqui eu anotei uma frase do Abraham Kuyper, que ele disse assim, ó, não há um único centímetro quadrado, abre aspas, não há um único centímetro quadrado, vírgula, em todos os domínios de nossa existência, sobre os quais, vou começar de novo, abre aspas, não há um único centímetro quadrado, vírgula, em todos os domínios da nossa existência, vírgula, sobre os quais, vírgula, que é soberano sobre tudo. É que ele fala muito rápido. Tá bom, vamos devagarzinho e a gente vai de novo repetindo. Não há um único centímetro quadrado, vírgula, em todos os domínios da nossa existência, vírgula, sobre os quais Cristo, esqueci desse detalhe, Cristo, não há um único centímetro quadrado, vírgula, em todos os domínios de nossa existência, vírgula, sobre os quais, vírgula, Cristo, que é soberano sobre tudo.
Não clame. 2 pontos. É meu. Que é soberano. Não tem problema, nós vamos de novo, até meio-dia, para vocês verem. Não há um único centímetro quadrado, vírgula, em todos os domínios de nossa existência, vírgula, sobre os quais, vírgula, Cristo, que é soberano sobre tudo, vírgula, não clame, 2 pontos, é meu. Sobre os quais Cristo, né? Vírgula, Cristo, isso. Isso. Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Vou falar de outra forma, não precisa anotar. Não há, irmãos, nenhum centímetro quadrado nessa existência que Cristo não diga, possui a mim, é meu. Ou seja, tudo é de Cristo, por direito. Tudo. Não há nada nessa vida, não há nada nessa existência que não pertença a Cristo. Nada. Nesse entendimento, nessa cosmovisão, nós entendemos, por exemplo, que o diabo não tem absolutamente direito em coisa alguma. Nada o diabo pode falar é meu. Nada. Absolutamente nada. Tudo é de Cristo, por natureza. Tudo, por direito é dele. Ele é soberano, ele é rei. Ele é criador de todas as coisas. Então tudo pertence a Cristo. Todas as coisas. Nesse entendimento, nós compreendemos que não há nada que a gente fala assim, não é de Deus esse negócio, que a gente tem essa conversa, né? Isso aqui é de Deus, isso não é de Deus. O que não é de Deus? Dessa criação, o que não pertence a Ele? Tudo, a Bíblia diz, pela palavra e pela oração, pode ser santificado. Tudo, tudo. É questão de entendimento. Tem gente que a gente vai falar sobre dualismo também. Tem gente que acha isso aqui não é de Deus, isso aqui é de Deus. Isso aqui é amaldiçoado, isso aqui não é. Não. Pertence à criação, é de Deus. Agora, o que o diabo quer tomar para si, a gente não tem dúvida. Quem diz, não, isso aqui é meu. Não é. Só poderia ser dele se ele tivesse criado. O que ele criou? Nada. Deus é criador. Foi Deus que criou todas essas coisas. É a gente que às vezes atribui a ele o que não é dele. Exato. Falta de entendimento, a gente fala Exato. de ah, isso aí. Balinha do Cosme e Damião. É do Cosme e Damião? Não é do Cosme e Damião. A balinha. Não é? A planta espada de São Jorge. É do São Jorge? Não é, mas depende do entendimento. Então Paulo vai tratar isso em Romanos capítulo de número 14 e 1 Coríntios capítulo 8. Que a gente fala, não, isso aqui é do diabo, isso aqui é dos demônios. Aí Paulo diz assim, mas o que são os demônios? O que são os ídolos? Não é nada. Nada é. Agora, pela fragilidade da mente, aí a gente não vai escandalizar o irmão. Se ele entende que esse negócio é amaldiçoado, então ele fala, isso aqui é do diabo, que é amaldiçoado. A minha pergunta, e a pergunta da Bíblia, o que ou quem pode amaldiçoar o que Deus abençoou? Quem tem esse poder? Então, pela oração, pela ação de graças, pela palavra, tudo é santificado. 2 Timóteo 4, né, 7, me parece 6, alguma coisa assim. Me ajudem aí na referência. Agora, ó, tá vendo? Alguns pensando, opa, calma aí. Cosmovisão, entendimento de mundo. Depende das categorias que você usa. Depende quais são os pressupostos. Depende de onde você está tirando essas referências para falar isso, isso e isso. E às vezes nem tem, professor. O quê? Tem gente que fala essas coisas e às vezes nem tem uma referência nem para afirmar que aquilo é, por exemplo, do diabo. Ah, mas depende do entendimento. É isso que eu estou tentando dizer. Depende, cada um tem a sua cosmovisão. E todos têm sua cosmovisão. E aí tem explicações? Tem explicações. Quando a gente pega, por exemplo, os cristãos evangélicos no Brasil, a gente percebe que nós temos 3 matrizes religiosas, né? Ou seja, nós somos formados na nossa nação em 3 principais matrizes: a crença dos ameríndios, os índios, a crença afro, dos africanos que vieram, e dos europeus.